Faz tempo que a gente não conversa, estou tentando montar um formato novo, que é pergunta direto pro Abrão. E vamos ver como é que funciona, se dá certo, se vocês gostam. Então, vamos lá, pela sequência. Paulo Libertini mandou a seguinte pergunta: o senhor gosta do seu nome? Qual é a história dele? Foi em homenagem a alguém? Bom, meu nome é uma homenagem à minha avó, nasceu na Polônia. Ela tinha um irmão chamado Abraão que morreu na guerra. E aí o meu pai queria botar Abraão. E a minha mãe era fã do Abraham Lincoln. Então ela falou: olha, eu topo desde que não seja Abraão, que seja Abraham, né? E aí essa é a origem do meu nome, a homenagem ao Abraão, que era irmão da minha avó que morreu na Segunda Guerra Mundial, e do Abraham Lincoln por parte da minha mãe. Se eu gosto desse nome, quando eu era pequeno, jovem, era um nome muito forte, né? Assim, para uma criança pequena, vem cá, Abraão, Abraham, é um nome. Depois quando você vai para baladinha, 14, 15 anos, vai se apresentar para uma moça, é um nome meio complicado, né? Qual o seu nome? Abraham, o quê? Não flui bem. É um primeiro desafio. Mas à medida que eu fui ficando mais velho, eu fui fazendo as pazes com o meu nome. Eu acho que é um nome muito forte, é um nome bíblico. Eu gosto do personagem da Bíblia, eu gosto muito do Abraham Lincoln. Então, no final, eu fiz as pazes com o meu nome. Walter Cross: você acha que o Aliança pelo Brasil vai estar pronto até 2022? Eu tenho dúvidas, eu tenho medo que não. As pessoas que estavam comandando o projeto, assim, eu tenho um certo receio. Torço para que eu esteja errado e o projeto fique pronto e a Aliança decole antes da próxima eleição. Qual é o seu artista favorito? Depende qual, depende do que, né? Assim, eu tenho gostado assim, de música brasileira, o César Menotti e Fabiano, gosto muito. Da Bruna Viola também estou gostando muito. Dos que estão assim, né, na ativa, vivos hoje, são assim, eu gosto muito desses aí. Mas depende da área de atuação, né? Rock é outro. Eu gosto de rock, eu gosto de música clássica também, então depende que artista. Por exemplo, pintura, eu nem sei, mas o Kazuo Wakabayashi acho que ainda está vivo. Gosto muito do trabalho dele, então depende muito da área de atuação do artista. Mini e Samuel: mantém contato e aconselho o presida? Olha, eu não tenho o contato que eu tinha no passado com o presidente, evidentemente que diminuiu muito, mesmo porque o presidente troca de celular, de telefone a cada 2, 3 meses por uma questão de segurança. Mas eu continuo apoiando, continuo achando que o presidente é uma pessoa que fez toda a diferença para salvar o Brasil de virar uma Venezuela, e continuo torcendo para que ele consiga fazer o governo que todos nós torcemos para que seja feito e ele seja reeleito. Então é isso. Evidentemente que o contato diminui eu estando aqui nos Estados Unidos e fora do ministério, a agenda dele é muito cheia, né? Beto 82: devemos esperar outras pandemias? Com certeza, né, Beto? Na história da humanidade você sempre teve doença, epidemias, pandemias. Isso é uma coisa frequente, a gente sempre deve esperar esse tipo de situação. Nos últimos 20 anos, essa foi a 4ª pandemia que veio da Ásia, né? Geralmente a doença se espalha, começa ali na Ásia, pela relação, né, mais próxima de pássaros, animais com as pessoas, né? Quando você tem criação junto com a pessoa, ela fica contaminada e ela vem sendo espalhada na Europa, América do Norte, se for por pássaros, né, também a migração de pássaros, e a América do Sul geralmente é um dos últimos locais a chegar. Então dá tempo da gente
tentar alguma reação, né? Se preparar um pouco mais. Então sim, a gente deve esperar outras pandemias no futuro. A dificuldade é saber quando, mas eu acho que ao longo da nossa vida, nos próximos 10, 20, 30 anos, teremos outras pandemias. A verdade é que essa pandemia, o que mais impactou foi que o Ocidente foi paralisado, o mundo ocidental foi paralisado sem um disparo de um único tiro. Então o que me marcou mais foi a manipulação do processo decisório político. Isso foi o que me marcou mais. O mundo ocidental de joelhos sem disparar um único tiro, né? O senhor sabe cozinhar? Se sim, faz um vídeo. Eu já fiz, eu acho, no começo, quando eu estava sozinho aqui. Eu cheguei, eu fiquei 40 e poucos dias, quase 50 dias, né? Sozinho. Sem a Dani, as crianças. E no começo, assim, o restaurante estava fechado, os locais estavam fechados. Então eu ia ao supermercado, comprava as coisas e comi bem, viu? Carne, frutos do mar, relativamente barato aqui. Eu cozinhei bastante, fazia almoço, fazia jantar, café da manhã, tudo no flatzinho que eu tava, até o antagonista me pegar lá. Foi lá, me achou, tirou foto, que eu tava com um rodo e com um balde na mão, que eu ia limpar o flat que eu tinha alugado. O flat era um quarto-sala, né? Um quarto-sala pequenininho, um quartinho, salinha, uma cozinhazinha, tava muito, muito bom. Mas sei cozinhar, a coisa é que eu não tenho assim muita... Não tenho uma gana por cozinhar. Eu sei cozinhar, me viro bem, aprendi, mas não tenho um prazer em cozinhar muito grande, nem fazer churrasco. Sei fazer, mas eu ensinei o garoto, meu menino de 14 anos, a fazer o churrasco, e ele toca. Então, sim, a resposta é sim, mas eu não curto. Eu prefiro comer do que cozinhar ou fazer o churrasco. Giovanna Ferronato perguntou aqui: Eibe, qual é o seu livro favorito? Bom, Giovanna, eu diria que é o próximo, né? O próximo livro que eu vou ler vai ser o meu livro favorito. Eu tenho vários livros que me marcaram muito, né? E depende da área. Então, se você pegar e perguntar para mim poesia, pô, eu li os Lusíadas inteiro, né? Várias vezes, eu já li algumas vezes os Lusíadas. É um livro maravilhoso pela poesia e pela história, né? Ele está contando toda a história, é um livro maravilhoso. Outro livro que não é tido como poesia, mas eu considero uma poesia, é o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. A forma como ele escreve aquilo é linda. Então são dois livros que eu fico assim encantados enquanto eu estava lendo Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas, eu fiquei triste porque eu sabia que dificilmente eu ia ler outro livro tão bom com alguma frequência. São poucas vezes que você lê um livro tão bom. Mesmo o resto da obra do Guimarães Rosa não está próximo do Grande Sertão Veredas. Se você me perguntar livros que marcaram muito a minha vida, A Revolução dos Bichos, né? Animal Farm, do George Orwell, mas a obra inteira dele é maravilhosa. Ao contrário ali, né? Ele tem dois livros mais famosos, 1984 e A Revolução dos Bichos. Mas se você pegar, ele tem um monte de livros que são maravilhosos, absolutamente fantásticos e são pouco conhecidos. Então, George Orwell, os livros dele também me marcaram muito. É um personagem que eu tenho muito... Um personagem não, um autor que eu tenho muito afeto por ele. É engraçado, né? Porque esses autores, você quase vira você pensa que ele é um amigo seu, né? Você pensa, olha para ele assim, pô, esse cara é meu amigo. Gostaria de bater um papo, tomar uma cerveja com o George Orwell, com Guimarães Rosa, com o Camões. Então é curioso isso. Eu não posso deixar de falar, né? A Bíblia, eu sou um leitor da Bíblia, e a Bíblia eu considero um livro completo quando está junto, o Velho e o Novo Testamento. A pessoa que só lê o Novo Testamento, ela perde muito a dimensão do que é a revolução do Novo Testamento.
A raiz de todo o pensamento cristão está, sim, no Velho Testamento. A base está lá, mas vem a sacada que o Jesus traz, né? Que é a revolução, que é o perdão e o amor irrestrito. Então isso daí eu considero um livro fantástico, tem várias passagens. Uma das passagens que eu mais gosto está no Velho Testamento, que é Abraão discutindo com Deus sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, que ele vai e negocia com Deus, 50, mas e se tiver 49? Então aquela passagem eu acho maravilhosa. Tem várias passagens, A Bíblia é um livro fantástico. Filosofia, autor vivo, é evidente, Olavo de Carvalho. Então até foi um livro aqui, esse daqui, ó. Esse daqui eu trouxe comigo. Eu sabia, já li tudo, não, acho que já li boa parte da obra do professor Olavo de Carvalho, mas eu também acho fantástico. Então, é difícil de responder qual o livro favorito. É difícil, não é simples a resposta. Depende do momento. O próximo livro é o meu livro favorito. K. Oliveira 98. Pergunta profunda. KKK. O que é felicidade para você? Oliveira, eu estou vendo aqui na foto que você é mais jovem. Então é difícil, às vezes, de explicar o que é felicidade. Talvez uma pessoa mais velha vai entender, vai concordar comigo. Eu já saí do prazo de validade, né? Já estou com os meus 50 mil quilômetros bem rodados. E felicidade é diferente de euforia. Felicidade é uma contemplação. É um estado de contemplação que você tem. A analogia que eu faço é aquela manhã fria que os raios do sol te aquecem. É uma sensação de preenchimento, de contemplação. E isso não é obtido com pura e simplesmente recursos materiais. Evidentemente não tem felicidade com dor de dente, porque você não tem dinheiro para ir para o dentista. Gatinha, pega a aguinha para mim, por favor, princesa. Não tem felicidade se você tiver com dívida, o seu filho está precisando comprar um remédio. Obrigado, princesa. Se o seu filho está precisando de um remédio, você não tem dinheiro para comprar o remédio. Não tem felicidade se você não tem o básico de recursos materiais. Eu, graças a Deus, obtive esse básico. Ao longo da minha vida eu consegui. E aí eu acredito que a minha felicidade está baseada na busca de eu tentar ser um ser humano melhor. E para eu tentar ser um ser humano melhor, eu preciso, como diriam os americanos, fulfill my potentialities. Eu preciso conseguir entregar todo o potencial que eu sei que eu consigo entregar. Seja como pai, seja como esposo, como irmão, como amigo, como pessoa, como indivíduo. Então, a busca da felicidade, para mim, no meu caso, é tentar ser um ser humano melhor. Que profundo, hein? E aí, Edson B. Das pessoas que cercam o presidente, ao menos 60% são confiáveis? Nem a pau. Vamos para a próxima, chega, né? Nara Amaria. Você tem noção do quão é querido? Desculpa. Você tem noção do quão querido você é? Pô, com certeza. Tá aqui a Dani, tá aqui minha caçulinha aqui do lado. Tá a Capitu deitadinha aqui na cama, ganhou caminha nova, tá aqui do lado. Eu sou amado aqui. Aqui em casa eu não tenho a menor dúvida. Aí fora eu também sei que eu sou muito querido, tá? Obrigado. Mas tem gente também que não gosta de mim, não. A tigrada não curte muito. Giselma Magalhães. Que dia vai ter a cantata de Natal com o Arthur? Olha, a gente pretende, evidentemente, ter a nossa árvorezinha de Natal aqui em breve. Já autorizei a Dani a chave de Natal, a decoração. Ela está desesperada para fazer o primeiro Natal aqui nos Estados Unidos. Então vamos discutindo isso hoje.
Depois que tiver a árvore de Natal, tá aqui com a guirlanda na porta, as luzinhas, aí a gente discute quando a gente vai tocar as musiquinhas, mas todo ano a gente toca musiquinha, a gente gosta das músicas de Natal, é bom de tocar. São músicas boas. A próxima eu vou precisar de um tempinho a mais para responder. MC Rec perguntou qual é o meu calibre predileto. Eu estou pressupondo aqui que ele está falando de armas, né? Então, assim, bem rapidamente, família por parte de mãe sempre teve arma. Meu bisavô tinha arma, meu avô tinha arma. Eram caçadores, inclusive. A minha avó materna, a mãe da minha mãe, tinha arma, né? Morava no campo. Uma mulher sozinha para se defender, ela com uma arma equipara o jogo. A minha mãe tinha uma pistola em casa, uma vez ela segurou um assalto, a gente morava numa casa de rua, e um cara tentou entrar em casa, ela pôs o cara para correr, não matou, mas o cara até hoje deve estar correndo. Meu pai tinha arma, então assim, para mim não é uma coisa, é como ter serrote, ter uma furadeira em casa, não tem, você tem que saber usar e tomar cuidado para não se machucar, não causar uma tragédia. Então, assim, arma de mão, para mim, eu tenho pistola 380, eu sou um civil, é uma pistola 380, no Brasil tenho 38. Eu prefiro 38 como defesa, porque na hora, se precisar mesmo, sempre vai ficar na minha cabeça que a pistola pode engripar. Se eu fosse policial, né, a pistola dá mais versatilidade, mas eu sou civil, então para mim é revólver. De arma longa, quando eu era moleque, tinha em casa uma carabina, que é uma raiada Taurus 38. Mas eu prefiro, particularmente para esse perfil civil, a versatilidade de uma 12, de uma espingarda calibre 12. Por quê? Porque o cartucho, né, da 12, ele comporta várias soluções. Desde um balote, que é um pedaço de chumbo único, que é para parar uma coisa grande, né? Você dá um tiro na porta, arrebenta a porta. O balote é um pedaço de chumbo só. E vai para a defesa pessoal. Então entra um cara grande aqui em casa, eu colocaria um chumbo, que é o caso aqui, né? Aqui nos Estados Unidos é o Buck 00 ou Buck 000, que no Brasil é o T3, são bolinhas, bolas aqui maiores, né? De aço ou de chumbo, né? E que saem. Você tem o calibre pela dimensão, pelo raio do cano, né? Essa espingarda, no caso, tem um cano longo, então ela é melhor para precisão. Eu coloquei um choque, isso é o estreitamento aqui na boca do cano, muito grande. E aí eu fui atirar no prato com um chumbo menor, com a bolinha de chumbo menor, chumbo 8. E aí eu não acertei tanto. Eu vou trocar aqui para um pouco mais aberto para ver se melhora a minha performance no tiro ao prato. Já fui aqui na vizinhança. E como é que funciona? Bem, eu não gosto de deixar a munição na câmara. Tá aqui a câmara, isso é, pronta para tirar. E aqui tá, né? Não sei se dá para ver. Tá travado o gatilho. Eu vou destravar, vai aparecer vermelhinho aqui, não sei se vai dar para ver. Vermelhinho, vou travar de novo. Vou municiar. Relativamente simples, né? Só colocando aqui só para mostrar. O cano está travado. Pronto. Agora pronto para o combate, é só destravar o gatilho aqui. Pronto para qualquer problema. Então geralmente eu deixo a munição, a arma carregada, mas sem a munição na câmara. E eu considero a 12 muito versátil, né? Ela serve desde para caçar um animal pequeno, um animal grande, ou para defesa da casa. E o coice não é muito grande, então, né? Eu tenho uma que é mais levinha, dá para uma mulher atirar. Se não, uma muito pequenininha, eu recomendaria uma calibre 20, que eu também tenho calibre 20. É um tiro com menos coice, é uma arma mais leve, mais propícia. Mas é questão de gosto mesmo. Eu realmente prefiro, a minha opção, né, é o calibre 12. Esse é o meu calibre preferido. E de arma de mão eu prefiro 38.
Leonora BK. Tem um irmão solteiro? Olha, não tenho. Eu tô com a Dani há 30 anos. O meu irmão tá casado com a Lu, com a Luciana. Já tem o quê? Uns 15 anos, Dani? As crianças não estavam. Não. Enfim, o Arthur tá casado já tem uns 15 anos com a Lu. E a gente, só eu e meu irmão. O próximo Weintraub disponível vai ser o Teodoro, que está com 14 aninhos. Moreno, tá meio cabeludo, tá um pouco tímido, mas acho que tá. Acho que vai ser um bom partido. Leonor, se tiver um pouco de paciência, posso até apresentar. José Leonardo Claudin. Aonde arruma tanta coragem para dizer a verdade? Pô, não é nem questão disso. Eu falo primeiro, pergunto e penso depois. Não dá. Eu não consigo me segurar. Eu tenho horror a ser escravo. É muito difícil para mim. Não sei. Não sei. Esse é o meu jeitinho. Não sei te falar, José. Lice Bonamigo. O que falta para a direita ser mais unida? Eu acho que a direita, a gente começou a se conhecer, a se mobilizar agora, né? Então está muito incipiente. Mesmo a questão de se conhecer as estruturas, eu diria que é um movimento nascente. Então, quando é nascente, é mais desorganizado. Você não sabe quem são os espertalhões, quem é a pessoa que está comprometida. É um começo, e no começo costuma ser mais bagunçado, pulverizado. E eu acredito que com o tempo a gente consiga depurar e ser competitivo para evitar isso tudo aí que nós passamos recentemente. Quando você vai voltar? Perguntou José Divino Alves. Difícil de falar. Eu vou voltar para o Brasil porque o Brasil é o meu país. Vai depender muito das circunstâncias mundiais e do Brasil, mas eu vou voltar. Eu tenho certeza que eu vou voltar para o Brasil. São duas certezas que eu tenho, duas. Eu vou voltar para o Brasil e a Tigrada vai odiar. Randel Barros. Eibe, você disse que Brasília é pior do que você imaginava. Aquilo ali tem jeito? Tem. Lógico que tem jeito. Sodoma e Gomorra deu-se um jeito, não é disso que estamos falando. E quando eu falo Brasília, pelo amor de Deus, e os brasilienses adoram a cidade. Eu acho bonita a cidade, eu gosto da cidade. Quando eu falo Brasília, evidentemente, é ali a Praça dos Três Poderes, é a estrutura, é o establishment, é o mecanismo. É ali que me irrita demais. Tem jeito? Tem. Eu acho que se nós nos organizarmos, nós brasileiros nos organizarmos, a gente consegue pegar o Brasil para nós e tirar esse povo, esse bando de parasita que fica chupando o nosso sangue do nosso cangote. Se eu não acreditasse nisso, a pergunta anterior falaria assim: Eibe, você quer voltar para o Brasil? Eu quero voltar, mas não vou voltar porque não tem jeito, não dá para, não tem a menor condição. Se eu fosse cubano, você vai voltar para Cuba? Eu falo, não. O que eu vou fazer em Cuba? Ser escravo? Não, não vou voltar. Eu acho que o Brasil tem jeito, eu acho que a gente consegue salvar o Brasil sim. Carlos Pereira Oficial. Você acha que nós, conservadores, estamos perdendo as forças? Ô Carlos, não é questão de perder as forças, eu acho que nós chegamos ao poder executivo e descobrimos que a primeira coisa, o poder não vem só do poder executivo. Você tem o legislativo, você tem o judiciário, e mesmo o executivo é muito mais complexo mexer na estrutura do executivo e resistir às pressões ao redor. O poder, o palácio,
as circunstâncias, quem está em Brasília há 20, 30 anos. Né? Quando você chega lá, tem gente que está lá há 20, 30 anos. Quem está lá há 20, 30 anos, de alguma forma, ele, na melhor das hipóteses, eles conviveram com coisa errada. Né? Principalmente lá no topo. Quem está bem na estrutura de poder há 20, 30 anos do Brasil, que foi com quem a gente teve que lidar quando chegou ao poder, é gente complicada. Então, tudo junto, eu diria que nós não perdemos as forças. A gente chegou numa sequência, numa estratégia de virar o país. Conseguimos. O Brasil não virou Venezuela. O governo do presidente Bolsonaro está sendo um sucesso no sentido de evitar que o Brasil vire Venezuela. E deu espaço para a gente continuar na luta e se organizar e tentar aí sim voltar para o poder de uma forma mais estruturada e implementar a agenda que a gente quer. Então, não diria que nós perdemos as forças, a gente nunca teve. O presidente ele precisa do resto da estrutura para poder governar. E nós, conservadores, somos pequenos em termos de presença de poder em Brasília. Quantos parlamentares, quantos senadores, deputados, quantos juízes, quantos governadores? Tem muito pouca gente. O conservador está tocando a sua vida em casa. O problema é que se ele ficar tocando a sua vida em casa, eles tomam conta do país e o seu filho vai escutar loucura na escola, o seu emprego vai ser fechado, a sua empresa vai ser fechada, você não vai poder mais circular, essa loucura toda que a gente está vivendo. Então a decisão é parar, se dedicar a lutar pelo Brasil e se organizar. Então esse que é a realidade. A gente não perdeu a força, a gente nunca teve. Fernando Batista. Há alguma possibilidade do senhor dar cursos online? Grande abraço, parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado, Fernando. Fernando, olha, eu fiz 9 aulinhas, já tem 9 aulinhas no meu canal do YouTube. Tem 9 aulinhas no meu canal do YouTube, que é um quebra-galho, vai. Eu estava com saudade de dar aula, eu gosto de dar aula, e não quero ganhar nada para dar aula. Eu, inclusive, no meu canal do YouTube, eu cancelei o Superchat, que eu não quero que mandem dinheiro para o Superchat. Eu só não desmonetizei porque é dinheiro do YouTube, né? Ele vai ganhar dinheiro e não vai mandar para mim. Então deixa lá, tá acumulando por enquanto, nem saquei nada não do YouTube. Se sacar vai ser doado esse dinheiro. Mas a aulinha tá lá, se você quiser ver, são 9 aulas de economia. E aí, com base na demanda que houver, eu vou dando mais aula, surge um assunto ou outro. Eu estou pensando em fazer um curso sobre um assunto específico, mas eu preciso ter o feedback dessas 9 aulas. Eu estou querendo dar uma última aula para fechar o 10, um ciclo de aulas, né? Mas é quando eu tenho vontade, né? E da aula você tem que preparar, você precisa ter um assunto, não é acadêmico, né? Não é um assunto... Não pode ser uma aula acadêmica, pura e simplesmente. Então esse é o objetivo aí que eu fiz a 9 aulas. Dá uma olhadinha lá, dá uma olhada nessas no YouTube. Alberto Silva Santos. O que o senhor acha do Mandetta? Eu já falei um pouco sobre isso também no meu canal do YouTube. Eu, por uma questão de elegância, prefiro... Ele no trato pessoal é um cara legal. Trato pessoal, ali batendo papo, é um cara legal. Evidentemente que eu discordo do posicionamento que ele teve durante a crise e depois. Então, vou me restringir a isso. A próxima pergunta é do Martim Sicaro. Martim Sicaro. Como foi ser de direita nos quase 20 anos petistas? Pô, eu tô com 50, cara. Eu não sou um cara não socialista ou comunista há 20 anos. Eu sou desde o dia que eu li A Revolução dos Bichos, aos 11 anos. Eu estava numa quermesse de festa junina,
tinha uma barraquinha vendendo livro, com uma moedinha, R$ 1. E tinha um livrinho de bolso, cabia no meu bolso para levar para casa, um livrinho de bolso da Revolução dos Bichos. Animal Farm, George Orwell. E eu falei, eu li o livrinho e tal, gostava de ler, sempre, né? Paguei, pus no bolso. Quando eu terminei de ler o livro, é um livrinho rápido, gostoso de ler, eu falei, meu Deus do céu, que loucura. E isso me libertou do socialismo, do comunismo. Então, por exemplo, quando eu cheguei à faculdade, eu era um bicho exótico, porque eu não era tucano. A Dani até, ela ficou chocada quando me conheceu, porque ela ficou com medo que eu fosse malufista, ou tinha um horror, tem um nojo do Maluf, horror do Maluf, horror, imagina. Mas, pô, ele não é tucano, ele não é Daninha? Como é que foi essa história? Conta. Fala, conta como é que foi. Fala como é que foi. Não vou contar. Só conta, o pessoal saber. Não sabia do que se tratava, porque eu me julgava de direita e eu era tucana, né? Minha família era muito mais esquerda que isso. É o tucano que anda de mão dada com o petista. É, minha família. E a Fé, o pessoal de direita eram os tucanos. E você era diferente de tudo aquilo. Era de direita, mas eu não sabia do que se tratava mesmo, de verdade. Eu falei, ih, caramba, só falta o destino ter me atrelado a um malufista, né? Que era tudo que a gente conhecia em São Paulo, que era aquele tipo... Não tenho nada a ver, eu odeio, tenho horror a Maluf, pelo amor de Deus. E o que aconteceu foi isso. Então, para mim, eu finalmente estou encontrando gente parecida comigo. O mundo ficou parecido, surgiu gente parecida comigo. Não é que... Tanto é que teve várias pessoas que comentaram, o Abraão é conservador antes de ser moda, de ser conservador. Lá atrás eu já defendi essas ideias. Então é um pouco isso. Eu tinha uma pegada mais liberal quando eu era moleque. Né? Era mais liberal porque era muito influenciado pelo Milton Friedman, né? E pelos clássicos também. E eu fui me tornando um pouco mais conservador com o tempo. Mas não mudei muito não, sempre tive mais ou menos essa abordagem. Sempre acreditei em privatização, assim, desde 14 anos, 13 anos, já defendia isso. Levando zero na escola. Levando zero, porque o professor, até eu descobri que eu tinha que ficar quieto, Abraão, o que você acha disso? Eu acho o professor comunista me detonava, me dava zero. Porque na USP o cara te dá zero e você não tem para quem reclamar, né? Reclama pro Papa, né? Então... No branco também. Então é um pouco isso. Eu tinha uma certa... Eu sempre tive mais ou menos essa pegada, eu me tornei um pouco mais conservador. Eu deixei de concordar com Milton Friedman e com essa linha mais liberal que eu cheguei a escutar. Né? E os 20 anos de petismo? E os 20 anos de petismo, a Dani está aqui para lembrar. 20 anos de petismo é a cereja do bolo de cocô que teve, né? Depois de 20 anos de PSDB, né? Então, primeiro você engole 20 anos de... Quando eu comecei a namorar com a Dani, pô, se bobear, eu gosto menos do Fernando Henrique do que do Lula, que é uma disputa dura aqui, hein, para ver o que é pior. Mas eu acho que de repente é a mesma pessoa, Jack and Hyde, né? De dia é o Fernando Henrique, à noite é o Lula, eles se transformam. Para mim não tem muita diferença não. Para mim hoje eu tenho se bobear mais bode de tucano do que de petista. Palho duro. Dani tá rindo aqui do lado. Vamos lá, próxima pergunta. Neto Reinente Móveis. Pô, bicho, vocês são criativos pra caramba para inventar nome, hein? Pô, vamos lá. Ei, Bi, você saiu do MEC porque quis ou alguém queria a sua cabeça? Não, eu não queria a minha cabeça, eu queria o meu corpinho inteiro. E não é uma pessoa, tinha muita gente, porque eu mexi com as três engrenagens do mecanismo. Com o marxismo cultural, o pessoal da doutrinação, com o pessoal da corrupção e com o pessoal dos monopólios oligopólios, completo. Deputadas e deputados que ficam lá na bancada de um grande monopolista, os caras ficaram loucos comigo, porque eu paralisei o plano deles.
O pessoal da doutrinação, do livro didático, das loucuras também ficou louco que a gente paralisou isso. Com o pessoal do esquema também. Só para dar um exemplo, o pessoal reclamou, a Tigrada reclamou das universidades, a gente soltou todo o dinheiro que tinha previsto no começo, isso é, descontingenciamos tudo, e foi a primeira vez em muitos anos que eles receberam o orçamento inteiro deles, e mandamos 280 milhões a mais. Por quê? Porque se não faz bagunça, sobra dinheiro, né? E sobrou dinheiro. E deu para mandar isso daí para as universidades e escolas técnicas colocarem painel fotovoltaico, terminarem obras, etc. Mas enfim, a pergunta aqui não foi uma pessoa, foi muita gente. Glória Costa, 723. O senhor está feliz aqui? O senhor está feliz aí, né? Tô bem feliz. A família está bem, o Capitu está bem, eu estou tendo tempo para... Porque no MEC estava muito puxado, então eu convivia pouco com as crianças, com a Dani. Dado o cenário mundial, a gente está bem feliz aqui sim. Nildo Souza, você pretende sair como governador de São Paulo? Pô, Nildo, pergunta difícil essa. Eu gostaria que o estado de São Paulo estivesse bem, eu gostaria que o Brasil estivesse bem, eu gostaria que a cidade de São Paulo estivesse bem, porque é o meu país, a minha cidade, é o meu estado. Mas eu sozinho não consigo fazer nada. Eu preciso de mais gente junta para a gente virar esse jogo. Tô pensando, cara, tô pensando. Márcio Galeazzi. Oi, Eibe, você e o seu irmão já descobriram como acabar com o mecanismo? Márcio, a gente tem pensado bastante, viu? Estamos com algumas estratégias, estamos montando. Ainda não estamos com tudo montado e traçado, mas a gente tem um tempo ainda para planejar. Já estamos com algumas ideias, algumas soluções. Estamos conversando com países, com representantes de outros países que estão passando pelo mesmo processo. O mecanismo, ele tem várias engrenagens, algumas se repetem em outros países, e o componente externo, esse grande partido imperialista que está vindo aí para o Brasil e comprando muita coisa, ele fez a mesma coisa em outros países. Então a gente conversando dá para ter algumas ideias também. Então esse período aqui fora está sendo muito importante para a gente. Wagner Marques, bolacha ou biscoito? Bolacha, meu, porra, tá louco? Biscoito? Biscoito só se for doce, né, Daninha? Biscoito é doce, não é, Mandinha? Biscoito de polvilho. É bolacha, a gente fala bolacha, água e sal. Biscoito é doce. É bolacha, meu, tá louco? Christopher, se um dia o seu filho resolver entrar para a política, qual o conselho que daria para ele? Não pensaria nisso daí não, acho que o Theo não vai ser... As meninas... Amandinha, você vai ser política? Sim. É mesmo? Sim. Não sabia disso. Eu não sei te falar o que vai ser. Eu espero só que eles sejam felizes e sejam boas pessoas. Meu único objetivo assim é que eles sejam felizes e sejam boas pessoas. Acho que os dois mais velhos não vão ser políticos de jeito nenhum. De jeito nenhum. E ficaram traumatizados também com o país, né? Com aqueles episódios aí. Mas não sei. Não sei o que te falar. Não tem nenhum político na minha família. Não tem nenhum. Ninguém filiado a algum partido. Primo, avô, tio, pai, mãe. Coisa nova pra gente aqui. Não sei o que te falar. Carlos Marcondes. É possível hoje criar um grupo diretor da direita para canalizar os esforços e direcionar as narrativas? Acho que sim. Estamos tentando. Inclusive replicando uma parte da estratégia que a gente fez para a reforma da Previdência, né? O primeiro caminho é ter o think tank, a associação.
o veículo legal, depois montar estratégias e propostas, né? Exatamente igual que a gente fez para apresentar a reforma da Previdência. Revista, mesma coisa, tá em andamento isso, tá? Tiago Ferreira Paula. O que você acha da atitude de governadores e prefeitos de fecharem tudo após as eleições? Acho lamentável, acho inaceitável, acho que, pô, é mais um dos... É que é tão descarado que choca, né? Não é que a gente fica surpreso pela falsidade e pela traição, é pelo descaramento, né? Não é isso mesmo? Arthur Arraes. Ministro, o que o senhor pensa sobre se candidatar para o governo do estado de São Paulo? Então, é a mesma coisa. Vontade de ajudar eu tenho, mas não é poder pelo poder. Isso, só o poder pelo poder não resolve. Você tem que ter um grupo de pessoas dispostas a fazer uma mudança na cidade, no país, no bairro, na região, no país. Você sozinho não resolve. Você e sua família têm vontade de voltar ao Brasil? Temos, sim. A gente vai voltar ao Brasil se deixarem a gente voltar. Os mais velhos? Os dois mais velhos talvez não, eles ficaram traumatizados. Os dois mais velhos. A caçula volta com a gente. Os dois mais velhos eu não sei. J. Gustavo fez 2 perguntas. Quantos idiomas você fala? Bom, eu falo inglês, falo bem. A minha dissertação de mestrado foi escrita em inglês, ela está à disposição, quem quiser ler. É sobre fundos de investimento. Eu fiz um MBA internacional, falo inglês fluente. Bem, fui diretor internacional. Português, óbvio, e falo espanhol. Eu cobri Argentina e outros países quando eu trabalhava no mercado financeiro durante muitos anos. Então eu falo espanhol. Esses 3 eu falo bem. E aí eu dou minhas cacetadas em outros idiomas, mas aí eu não falo, né? Simplesmente consigo pedir comida, consigo me locomover razoavelmente bem. Até surpreendi um pouco a Dani quando a gente foi pra Martinica, não foi, Daninha? Falou francês. Eu dou como diria o Didi Mocó, eu dou minhas cacetadas. Um pouquinho de alemão eu também consigo arranhar, então eu dou minhas cacetadas. E... Japonês, né? Não, japonês o Arthur fala. O Arthur fala japonês. Eu consigo pedir comida, consigo pedir assim, saber direita, esquerda, para onde vai e tal, mas o Arthur fala. Fala mesmo. Você fala muito mais. Fala italiano. Arthur herdou o dom dos Weintraub de falar muitos idiomas, né? O Arthur fala realmente muitos idiomas. E o Gustavo também perguntou como são suas refeições. Minhas refeições, café da manhã, almoço e jantar, né, Daninha? Daninha aqui está cozinhando muito bem. Para quem não sabia nada... Está cozinhando muito bem. Eu, durante os primeiros 45 dias aqui que eu fiquei sozinho, eu me virei, eu sei cozinhar razoavelmente bem. Não gosto, mas sei cozinhar. Café da manhã a gente come fruta, cereal. Dura achar fruta boa aqui. Fruta nos Estados Unidos é difícil, é muito pior que no Brasil. E caro também. Aliás, no mundo, o Brasil, em termos de fruta, é um dos melhores países. Então, como fruta, cereal, chá com limão. Chá com limão. Aí almoço e janta. Normal, cara. Arroz, feijão. Às vezes tem até no YouTube, volta e meia a gente põe lá. Arroz, a Dani tá fazendo arroz, tá conseguindo achar feijão, estamos comendo arroz com feijão aqui. Hoje teve peixe no almoço. O problema é o glúten, né? Eu descobri que eu sou alérgico a glúten. E não é frescura, não. E qual a sua rotina esportiva? Eu tenho caminhado, tu tá morando aqui com a gente. Eu caminho e com ele,
ando de bicicleta, passeio, hoje em dia nada. Eu já fiz artes marciais no passado, já fui atleta federado em natação e em judô. E já pratiquei karatê Kyokushin, karatê Shotokan, já fiz atletismo. E eu gosto de atirar no prato, né? O tiro ao prato, que é um esporte aeróbico, as pessoas não sabem, mas o tiro ao prato, né? Que é uma máquina, ela cospe o prato e você tem que atirar no prato, com espingarda. É o esporte aeróbico, porque o prato corre bastante e o chumbo corre mais rápido ainda. Floriane Freitas, ainda há esperança para o MEC? Desde sua saída, a agenda esquerdista só avança. Olha, assim, eu acho que muito do que foi plantado vai frutificar. Não tô... Então, agradeço o comentário, mas eu acho que, por exemplo, só o fato da nova política de alfabetização ter sido implantada e 75% dos municípios terem aderido, isso vai ficar de fora 25% dos municípios que vão manter a linha lá da escola Paulo Freire. O que vai acontecer em alguns anos? Vai performar muito pior. Vai ficar mais evidente ainda que Paulo Freire é um engodo. Então o Brasil ele se livrou do Paulo Freire. Essa a verdade esse 1 ano e 2 meses que eu passei lá, 14 meses e pouquinho, quebrou a história do Paulo Freire. Isso a gente se livrou. Junto com o Conta Pra Mim, que é trazer a família para alfabetizar, junto com a escola cívico-militar, junto com... teve uma ação que deu um impacto gigantesco, que é fazer avaliação em todas as escolas do ensino médio. Só por a gente fazer isso, já performou mais o ganho que teve no ensino médio, em 1 ano, foi maior do que nos 10 anos anteriores. Então, assim, tem muita coisa que foi plantada, que vai aparecer, né? Teve uma expansão nesse 1 ano de 14% do ensino técnico. Teve muita coisa que foi feita e vai aparecer o vestibular, o Enem digital, que a gente vai implementar. Espero que a carteirinha do estudante volte. Então tem muita coisa que foi feita. Livro didático, escola cívico-militar, tudo isso eu não vejo como tendo sido desfeito. Tá? Então não fico tão triste assim com a carinha. Ela pôs uma carinha triste aqui. Amandinha, você pode pegar mais água pro papai, por favor? Obrigado, princesa. Cristiane Mel, você é cristão e frequenta que igreja? Olha, eu sou um vira-lata, já falei. Eu sou uma mistura de um monte de coisa. Um monte de coisa eu vou falar o que é um monte de coisa. Minha mãe era católica, apostólica romana e estudou em colégio de freiras. Os Weintraub, a parte de pai, meu avô foi para campo de concentração judeu. A minha casa eu tive contato, eu fui batizado na igreja católica, então tecnicamente sim, mas eu não frequento. Eu já entrei muitas vezes em igreja, rezo junto com protestantes, com católico, com judeu, não tenho problema nenhum. A minha avó, depois que faleceu 2 filhos dela, virou espírita. Aí no contato que eu tive eu não curti muito. Espírita, não é umbanda não, espírita. Não curti muito não, esse negócio de reencarnação. Nunca fui rezar com ela, nada disso, mas só o papo da conversa, não curti muito não gostei. Mas tudo bem, não tem problema. O meu lance mesmo o meu lance de religião, acredito em Deus. Penso muito nisso, está presente no meu dia a dia. O meu lance é a Bíblia, né? Assim, onde é o meu vínculo é a leitura da Bíblia. Eu leio a Bíblia com bastante frequência, várias vezes, inclusive já tive a oportunidade de várias vezes corrigir pastores
Não todos, tem muitos que manjam bastante da Bíblia, mas tem alguns ali que chutam com os dois pés e tentam ficar de pé, que não conhecem direito. Então, mais de uma vez eu corrigi diferentes pessoas aí nesse ano de Brasília, mas eu conheci também pastores muito sérios, gente muito correta. O meu irmão é evangélico, né? Tu virou evangélico, já tem alguns anos, muitos anos, aliás. Então, assim, resposta, tem árvore de Natal em casa, vai ter árvore de Natal, mas eu não sou frequentador de igreja, não. Outras religiões que eu tive contato, eu já entrei em templo budista para conhecer como turista, pela estética, assim, eu não curto as imagens eu acho meio esquisito. Eu já entrei numa mesquita mais de uma vez e já li o Corão, também não é a minha praia. Minha praia é a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, é isso que eu gosto. Marco Mamarazzi vai ser governador de São Paulo? Marco, de novo, né? O que vai acontecer? Vamos falar português bem claro. Eu vou chegar, se eu chegar, vai ser difícil, vai ser puxado, e eu vou tentar desplugar da tomada o mecanismo e um monte de sacanagem que tem há 25, 30 anos. Eu vou comprar briga com tudo quanto é lado. Se não for para vencer, se não for para realmente conseguir fazer as coisas que têm que ser feitas, não vale a pena fazer só por fazer. É um sacrifício pessoal muito grande. Eu vou ganhar muito menos do que eu ganho aqui fora, ou que eu ganharia no mercado financeiro, ou que eu ganharia em outra atividade. Vou levar um monte de processo, vou ter ameaça de vida, vai ser ruim para minha família. Mas se a gente conseguir mudar o país, de repente eu topo, tá? Então, não sei nem se vai ficar essa resposta aí, talvez eu edite. Ednei Faria, 2014. Você um dia vai se candidatar no Brasil? Precisamos muito. Então, Ednei, você vai? Também precisamos muito. Eu sozinho vou ser destroçado pela máquina. Um monte de gente poderosa querendo continuar parasitando na gente. Então, é um pouco do que eu falei anteriormente. Tiago Valenca de Oliveira. Deve ser Tiago Valença de Oliveira o nome. Tiago perguntou, vai ficar no Banco Mundial até quando? O meu mandato é de 2 anos, né? Por 2 anos eu tenho aqui como algo estável. Não sei, tenho que pensar. Márcia, 54. Márcia MS 54. O que pensa sobre volta às aulas presenciais em janeiro de 2021? Sim ou de jeito nenhum? Sim, lógico. Não deveria nem ter parado. Criança não morre dessa peste, dessa pandemia. E você consegue dar aula para elas com professores jovens, que também não morrem. Essa doença mata velho, mata Abraão Weintraub, mata cara com 45 anos para cima, 40 anos para cima. Não tem caso. Não tem caso de gente, mesmo no meu caso morre quase nada, morre 0, um número pequeno de pessoas. Você poderia ter mantido as aulas com os professores jovens. As crianças estão sendo traumatizadas nesse período. Ah, mas vai contaminar quando elas forem de volta para casa. Chega de hipocrisia. Pô, que hipocrisia é essa? As pessoas andando na rua, vão para a praia, vão para a festa, vão para votação, vão para shopping. Para com isso. Esse período aí está sendo traumático para as crianças. Traumático para as crianças. É muito ruim. Já deveria ter voltado há muito tempo. Jean Carlos da Silva. Você acha que a esquerda do Brasil está renascendo? Ela está se readaptando. Quando a gente fala de esquerda, você tem as duas frentes, né? Você tem a frente ligada
diretamente aos monopolistas ou oligopolistas, que é a esquerda intelectualoide, mais sofisticada, mais chance. Esses fazem negócios com grandes conglomerados, anda de mão dada com banqueiro. E depois eles se casam, além de tudo. Então, essa ala mais tucana, tal, essa tá de vento em pouco. E a sindical, né, aquele velho sindicalista, essa está se reinventando. Eu acho que ela está tentando buscar se reencontrar, sim. Tá? Flávio Ornelas. Eibe, como os professores podem combater ideologia sem se expor e serem perseguidos? Não tem jeito. Eu não tenho como falar para uma pessoa, eu não sei como é a trilha de cada um. Se você não tem condição de brigar, tenta se esconder. Tenta se proteger. Se você tem condição de lutar, você deve lutar e tentar salvar o máximo de pessoas que você puder dessa ideologia perniciosa que quer escravizar todo mundo. Não vou dar conselho para ninguém aqui, eu não sei. Eu não posso me responsabilizar. Se eu falo para um professor aí, vai, enfrenta, grita, peita e depois dá uma surra nele, porque é isso que acontece. Em universidade eles vão para cima fisicamente. É complicado, não é fácil. Quando volta para o Brasil? Pô, bicho, eu queria... Denilson Silva, quando voltas para o Brasil? O Denilson, eu não queria nem ter saído, né? Eu não queria ter saído do Brasil. O Brasil é meu país. Minha casa, eu tenho minha casa, eu tenho minha rotina, eu gosto. Sou brasileiro. Sinto falta. Estou muito bem aqui nos Estados Unidos, está bom, mas não é o meu país. Não queria ter saído. Nayara Taf. O que mais temeu quando saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos? Quando foi para os Estados Unidos? Não, quando eu saí do Brasil e eu entrei nos Estados Unidos, acabou mesmo. Não estava com mais problema. Estava resolvido. A hora que eu entrei nos Estados Unidos, acabou. Estava em solo americano. E a situação estava resolvida para mim. O que eu fiquei com receio foi a minha família. Eu pedi, né, para Dani e as crianças se esconderem, saíram de Brasília e ficaram com segurança privada. O Estado não pagou isso, 24 horas protegendo eles. As ameaças de prisão eram contra mim, eles não iriam prender a Dani e as crianças. Aí precisava ver se a tigrada não iria para cima da Dani e as crianças, então botando segurança 24 horas para proteger eles. E agradeço ao pessoal aí que fez a segurança deles. Agradeço muito. Mas eu, quando saí, não teve. Em solo americano acabou a preocupação. Ficou mais só a distância e a saudade. Nayara fez mais uma pergunta. Acredita que a juventude socialista é grande? Pode interferir de forma significativa no Brasil? Sim. É uma batalha de corações e mentes. A gente precisa falar a verdade e libertar os jovens desse pensamento totalitário, né? Que quer o quê? Escravizar todo mundo. E o discurso é bonito, o pessoal cai nesse papo furado. Então sim, a gente tem que lutar.